muito bem-vindo a mais um podcast do Bola Amarela. Estamos aqui no rescaldo de uma quinzena muito animada, no ATP Masters 1000 de Madrid, no WTA 1000 de Madrid, uma semana que acabou por ser, por ter dois campeões que não são muito surpreendentes. Vamos começar, se calhar, por aquele que foi menos surpreendente ainda, Carlos Alcaraz, que defendeu o seu título, ganhou Barcelona e Madrid de forma consecutiva, tal como em 2022, ou seja, estamos nesta altura com Alcaraz. Não sei, podemos discutir depois isso a seguir, mas não sei se Alcaraz não está a fazer um início de 2023 ainda mais impressionante do que o início de 2022, em que ele ganhou também, se não estou em erro, quatro títulos até Madrid, depois só voltou a ganhar o seguinte no US Open, mas de facto, quarto título do ano em Madrid, quatro títulos em seis torneios jogados, mais uma final, mais uma meia-final. É verdade que ele falhou o Open da Austrália, que tem tido alguns problemas físicos que o condicionaram aqui e ali, falhando Acapulco, Monte Carlo. A verdade é que foi mais uma quinzena de grande nível. E ainda para mais, ia começar precisamente por perguntar isso, Pedro, se tendo em conta que desta vez, ao contrário do ano passado, é verdade que ele desta vez não teve que ganhar a Djokovic e a Nadal em dias consecutivos para chegar ao título em Madrid. Mas por outro lado, também valoriza bastante que ele tenha conseguido defender o título, que é uma coisa que era raríssima acontecer neste torneio, numa quinzena em que ele era o grande centro das atenções, não só porque se jogava Uhum. em Espanha, e eu tive a felicidade de estar lá uns dias e perceber que aquilo era uma coisa completamente à parte quando estava ele a treinar ou a jogar e parecia outro torneio quando eram os treinos dos outros e os jogos dos outros. O estádio, penso que até às meias finais só encheu para os jogos dele, o que é muito significativo. Eu acho que isso acaba também por valorizar mais, até porque a certa altura começou tudo a perder e ele mesmo assim, mesmo em alguns encontros não jogando tão bem, conseguiu ser campeão. Eu acho que isso é de valorizar, não é? Sem dúvida, é de valorizar essa maturidade toda que ele vai apresentando, de estar nesta fase da época, de uma época em que ele começa a lesionar, depois de ter acabado a anterior lesionado também, nós às vezes esquecemos disso, porque ele acaba o ano lesionado e começa esta época também com uma nova lesão, e neste momento vai com 29 vitórias e duas derrotas, que é absolutamente inacreditável. E também tendo em conta que uma das derrotas foi com o Cameron Norrie, em que estava ele a jogar quase coxo na final do Rio de Janeiro, e a outra é um encontro de 3 horas com o Yannick Sinner. Portanto, tem duas derrotas este ano, as duas muito duras e encontros que ele podia perfeitamente ter ganho, e de resto ganhou a toda a gente. Claro que pode haver quem diga, mas ainda não teve aquele teste, um teste com o Djokovic, um teste com o Nadal. A questão é que ele está a ganhar a toda a gente, e mesmo nos dizem que não está tão bem, ele ganha na mesma. E eu acho que e já tinhas falado um bocadinho disso no último podcast, o Alcaraz, este torneio de Madrid, não é particularmente impressionante o nível de jogo em que ele se apresenta. Ele não foi uma coisa de monstruosa, só que eu acho que isso é que é preocupante para os outros, porque ele não teve de fazer nada de especial e ganhou o torneio. E tirando ali o seu primeiro encontro em que ele quase ia perdendo com o Emil Raducanu e algum momento aqui com o Struff, mas tirando isso, passou incólume e sem grande stress e ganha mais um título. Eu acho que é isso que é mais assustador para a concorrência, é por verem que ele faz uma coisa que é raríssima, defender o título em Madrid, defender um Masters 1000 tão jovem, e não jogou, eu acho, tenho essa opinião, acho que tu partilhas, não jogou nem de perto nem de longe o seu melhor ténis, o ténis com que ele ganhou no ano passado, que ele jogou, mostrou em outros momentos. Eu acho que isso é mais assustador, até tendo em conta aquilo que pode acontecer em Roma e principalmente em Roland Garros, onde se ele conseguir já dominar esta arte, que é de subir o nível para os grandes torneios, torna-se um problema quase impossível de resolver. Eu concordo contigo, acho que ele tem essa característica dos grandes jogadores, que é também comum ehm, tanto ao Djokovic como ao Nadal, mas também ao Federer. É verdade que o Federer era um bocadinho mais limpo desse ponto de vista, mas também tinha muitos dias em que não jogava tão bem a buscar encontros. E ele tem isso, ele este ano tem 29 vitórias em 31 encontros, se eu não estou em erro, acho que é isto, está 29-2, e talvez tenha feito 4 ou 5 exibições muito boas. Tudo o resto foi meio que eu acho que ele jogou muito bem num encontro aqui em Madrid, que até foste tu que comentaste, penso eu que foi com o Borna Coric. Sim, Achei sim. que ele jogou muito bem nesse encontro, diante de um adversário que E o Sório jogou muitíssimo bem e não chegou, não era suficiente.
Sim, eu achei que o Borna Choric jogou um primeiro set, a primeira meia hora do encontro é de nível elevadíssimo e mesmo assim não foi suficiente. Achei que depois teve outros momentos bons, que o Zverev dominou completamente, mas o Zverev não meteu duas direitas seguidas dentro. Com o Khachanov, a forma como ele vai buscar o segundo set, estando a perder por 5-2, por 4-1, ponto para 5-1, é também significativa e acho que diz muito sobre ele, mas diz muito acima de tudo sobre aquilo que nós muitas vezes aqui dizemos, que é uma característica comum a outros grandes campeões, que é ele é tão melhor que os outros Hum. que isso nota-se. Nota-se com o Khachanov, nota-se com o Choric, nota-se com o Dimitrov, com quem ele também jogou e ganhou, e nota-se com o Jan Lennart Struff, que jogou muito bem mesmo. Teve poucos momentos maus no encontro, teve ali um ou outro momento em que baixou um bocadinho o nível, em que cometeu alguns erros, mas estão relacionados com aquilo que é o seu estilo de jogo, que ele joga assim, muito agressivo, e é claro que ia falhar bastante, mas jogou muito bem, com muita pressão. Acho que taticamente fez exatamente aquilo que tinha que fazer contra o Alcaraz e perdeu na mesma, e o Alcaraz nem sequer jogou muito bem. É claro que também não jogou bem porque o adversário condicionou, Claro. um bocadinho como o Rusuvori, não é? O Rusuvori foi o jogador que mais parecido jogou com o Struff neste torneio, e ainda para mais sendo o primeiro encontro e havendo alguma dificuldade de adaptação às condições, justificou que o Carlitos tivesse um bocadinho mais de problemas. Puxando aquilo que o Carlitos poderá fazer em Roma, e já sabemos, quem nos lê todos os dias, que ele vai ser número um se entrar em Roma, e parece que a menos que aconteça alguma coisa de última hora, ele vai jogar em Roma, está entusiasmado porque nunca jogou lá, É, e a verdade é primeira que vez na ontem eu também carreira. li, é verdade, primeira vez na carreira, e não só, ele ganhou as Next Gen Finals em Itália, mas depois também não foi às ATP Finals em Turim, portanto ele não voltou a jogar em Itália desde essas Next Gen Finals, portanto é curioso, ele tem fugido um bocadinho dos torneios em Itália por problemas físicos. O ano passado ele ganhou Madrid tocado e nas Finals, como sabemos, tinha uma lesão abdominal, mas é engraçado vê-lo em Roma, condições que são mais lentas, mas também eu acho que é um mito que se criou, porque, por exemplo, Roma tinha muito a fama em tempos de ser uma terra batida, muito parecida com Roland Garros. Hoje em dia Roland Garros tem condições rápidas, mais rápidas, por exemplo, Monte Carlo ou Barcelona. A terra batida de Roma não é assim tão lenta. É mais lenta comparada com a de Madrid, Mas devido isso às são quase condições. todas, tirando que Estado e Kitzbühel para aí. É isso. É mais lenta comparado com Madrid, é mais próxima de Roland Garros e, acima de tudo, é mais próxima no tempo de Roland Garros. E não é por acaso que, de facto, Nadal, Djokovic ganharam mais vezes Roma do que Madrid. Também não é por acaso que em Madrid o torneio onde Federer teve mais sucesso, condições mais rápidas. Por isso eu estou curioso para ver Alcaraz em Roma. Agora, não há nada que Alcaraz possa fazer de mal em Roma que vá apagar as duas boas semanas que ele teve em Madrid, ou as 3 boas semanas que ele teve em Madrid e Barcelona, e eu não acho, sinceramente, que ele corra muitos riscos de, a menos que tenha algum problema físico, esperemos que não, ele ontem dizia isso, que o que o pode parar são as lesões, acho que ele não corre o risco de ter uma má derrota em Roma, mas vamos ver também o que é que o sorteio oferece, e finalmente vamos ter Djokovic e Alcaraz no mesmo quadro, não é? É Finalmente, pela verdade. primeira vez este ano. Exatamente, finalmente, e também é um ponto de interesse do torneio, perceber como é que o Djokovic aparece com aquela lesão no cotovelo direito, como é que ele vai jogar, se já vai estar bem, porque veio-lhe estragar aqui um bocadinho o plano da adaptação à terra batida e de ganhar ritmo na terra batida que ele diz que precisava para chegar ao topo da forma e que seria em Roma que isso já poderia acontecer, portanto, veremos como é que isso vai estar. Quanto ao Alcaraz, é como tu dizes, também tenho muitas dúvidas de que ele vá ter aqui uma quebra de intensidade, uma quebra de rendimento em Roma, não me parece fazer muito sentido. Neste caso também porque o novo formato ajuda a que isso não aconteça, porque se tivéssemos aqui Roma e Madrid em semanas, Madrid e Roma em semanas seguidas com pouco descanso, com jogadores a saltarem de um torneio para o outro, aí era obviamente um desafio maior. Agora, neste caso, o Carlos jogou a final neste domingo, há de jogar sexta-feira ou sábado, portanto tem tempo de sobra para recuperar, para se adaptar às novas condições. Nesse sentido, eu acho que este formato, e para um torneio como o de Roma, tirando de Madrid, que é mais específico às condições, acho que tira aqui um bocadinho a hipótese de haver surpresas, porque o descanso para as grandes figuras é maior. Mas há essa curiosidade de ver como é que ele vai estar. Eu acredito que ele estará bem. Não, nem acho que ele vai jogar, até porque ele isso não sabe fazer, eu acho que nunca vai fazer, de jogar ali a meio gás numa de bom, vou aqui fazer uns encontros, de ganhar algum ritmo.
se ele se mete num torneio, ele vai tentar dar tudo e esfolar-se até ao fim para ganhar a competição. Isso está no ADN dele e acho que vai ser sempre assim. Agora, fico curioso, e aí também pode puxar para outros temas de conversa, é também para o que outros jogadores vão fazer, não só o Djokovic, mas é um teste muito importante. Eu acho que vai ser um torneio importantíssimo para o Stefanos Tsitsipas em termos de confiança dele a ir para Roland Garros, para o Holger Rune também, que não tem convencido em demasia. Em Madrid não foi espetacular de todo, e em Roma seria importante ter um bom resultado. Há aqui três jogadores, o Yannick Sinner também será importante para ele o que vai fazer em Roma, também com o peso de jogar em casa. Mais do que para o Alcaraz, acho que vai ser um grande teste, porque o Carlos já se percebeu que ele vai chegar a Roland Garros bem. Agora, Djokovic e alguns outros jogadores, acho que aí sim vai ser um teste muito importante para eles, para perceberem como é que estão e em termos de confiança deles próprios, o que é que poderão fazer, porque já se percebeu que um jogador que não esteja completamente confiante para ir jogar com o Alcaraz, dificilmente tem a mínima hipótese de equilibrar o encontro sequer. Sim, todas essas questões são legítimas e depois acho que há depois a outra questão que não vai ser respondida em Roma, que é a questão do Rafael Nadal, né? Não sei se não sei se as palavras de Roger Federer ontem são de alguém que sabe mais do que nós ou não. Uh, Também já eu estive em Madrid uma semana e ouvi muita coisa para vários lados. Ouvi que essencialmente estava a ser tentado um novo tratamento para perceber se ele chega a tempo. Mas é muito estranho. É muito estranho e há Já agora que claramente. falas do que estiveste lá, tu dos jornalistas espanhóis e da malta de lado, começas, já sentem que de facto, se calhar o fim pode estar mais próximo e que isto pode ser uma história parecida com a do Federer, já não conseguir voltar como deve ser. Eu acho que não se fala muito, quer dizer, o fim está sempre implícito, Sim. acho que toda a gente tem a noção que está quase, não é? Uh, mas é um bocadinho um tema tabu. Mesmo em relação ao Federer, sinceramente, eu acho que nunca ninguém quis acreditar. Quer dizer, o Federer em 2021 ainda chegou aos quartos de final do Wimbledon. Depois ele andou sempre a alimentar a possibilidade do regresso. E eu acho que em relação a Nadal a questão é a mesma. Acho que quase por uma questão de respeito, um bocadinho como aconteceu com a Serena, não é? Hum. Ela também parecia que já estava retirada e depois foi jogar Wimbledon e depois foi jogar o US Open até que de facto anunciou que se ia retirar, mas eu acho que há um certo pudor em falar de retirada. Agora, há uma grande apreensão em relação a Nadal falhar Roland Garros, porque Hum. e sim, aí sim é o início do fim, penso eu. Nadal nunca falhou Roland Garros na sua carreira e tem estado minado de lesões. Pois. Nadal jogou sempre Roland Garros, jogou Roland Garros inclusivamente e ganhou, quando foi em outubro, jogou sempre quando teve lesões no início do ano, quando teve lesões a meio do ano, quando o ano passado, quando não jogou Monte Carlo, nem Barcelona, e ganhou na mesma. Portanto, jogou em todas as condições. Nem sempre ganhou, mas ganhou quase sempre. E eu acho que não ir a Roland Garros é porque de facto alguma coisa de muito grave e de difícil resolução se passa. E ainda por cima, não era uma lesão, ou não era a lesão que se esperava, talvez que o parasse, o pé, o joelho, mas não, uma lesão abdominal, ninguém sabe muito bem a gravidade daquilo. Primeiro eram 6 semanas, depois eram 8, depois nem nós nem Miami, agora é muito estranho. Nem Roma, quer dizer, ainda por cima este ano Roma é mais tarde, Roland Garros também vai ser uma semana mais tarde por causa destes torneios terem passado por 2 semanas. É muito estranho e ele claramente não está bem. Agora, é um bocadinho de futurologia, estarmos aqui a adivinhar. Eu continuo a ler pelo discurso dele que ele está esperançoso. Acho que ele não ganhava nada, mesmo em termos mediáticos, não ganhava nada em adiar, adiar, adiar e adiar só porque sim. Portanto, eu Hum. acho que ele tem esperanças de jogar. Agora, parece-me um bocadinho assustador. Agora, também te digo, acho que se ele jogar, tem que ser candidato ao título. E para mim, sinceramente, apesar de tudo, eu, quando Nadal joga em Roland Garros, continua a ser o favorito contra toda a gente. É evidente que depois é preciso ver. Imagina que ele não está em condições mínimas, não se consegue mexer, aí mudo de discurso. Mas se ele estiver capaz de correr atrás da bola, de servir, de bater na bola, para mim continua a ser o favorito em Eu acho resolver. que o sinal mais positivo naquela comunicação que ele faz quando desiste agora de Roma é de que começámos um novo tratamento, estamos a experimentar outras coisas, já me sinto melhor nos últimos dias, mas foi muito tempo sem conseguir treinar a um nível alto, então leva tempo e não pode ser já. Eu acho que pela primeira vez houve aqui um sinal de há qualquer coisa a resultar.
e agora o problema foi que eu não tenho ritmo competitivo para ir jogar. Eu acho que é a única coisa positiva que se pode tirar a imaginar que seja possível ele jogar em Roland Garros. Ainda tem mais um par de semanas para se preparar para Paris. Portanto, eu quero acreditar que ele vai lá estar, obviamente. Como o Federer disse, seria muito duro para o ténis se o Rafa não estivesse lá, mas também estou como tu, porque nós sabemos que o Federer e o Nadal se dão muito bem e falam constantemente e acredito que falem sobre o que o Rafa tem passado. E aquilo que ele diz ontem no Grande Prémio de Miami, não sei, porque é o que ele diz, bem, será muito duro se ele não estiver, estou a torcer por ele, portanto, aliás, nesta altura eu acho que é bastante claro que o Rafa ainda não sabe se vai poder jogar Roland Garros. Vai depender, acho que vai ser uma coisa muito mais em cima da hora do que ele gostaria, traz aqui um grau de incerteza e veremos como é que ele vai lá chegar. Mas é como disse, se ele jogar, acho que já aprendemos ao longo dos anos que não vale a pena estar aqui a colocá-lo de parte, porque ele ganha dois encontros, ganha três e nos oitavos de final já está a jogar bem e de repente já toda a gente está cheia de medo dele e sem saber o que há de fazer para lhe ganhar. Sim, eu concordo com essa análise. Acho que é uma das grandes questões, mas obviamente que não está relacionada com este torneio de Roma, mas eu acho que acaba por ser um bocadinho também, está um bocadinho relacionado também com o regresso de Djokovic, que falhou Madrid, não tem estado muito bem também desde o Open da Austrália, basicamente, nunca mais jogou ao mesmo nível, ainda fez um bom torneio no Dubai, mas depois sabemos que não pôde jogar pelas razões que são conhecidas nos Estados Unidos, isso obviamente quebrou ali algum ritmo, e agora no regresso à terra batida as coisas não correram muito bem, também ali algumas dores, mas de facto em Roma essa é a grande história. Alcaraz joga, alguma oportunidade para outros jogadores que não têm estado tão bem. Djokovic regressa e tenta também ganhar algum ritmo. Nadal não está. Portanto, acho que são muitos motivos de interesse para seguir o torneio masculino. Sobre o torneio feminino, um bocadinho mais do mesmo. Em Madrid tivemos a mesma final que tivemos em Estugarda, tendo duas das protagonistas que têm estado em finais este ano. Sabalenka, campeã do Open da Austrália, vice-campeã de Indian Wells e vice-campeã de Estugarda, perdendo para Iga Swiatek. Ganhou a polaca, que tinha sido campeã em Estugarda e vice-campeã no Dubai, campeã em Doha, enfim, também tem feito grandes resultados de forma consistente. Não tem sido a melhor jogadora do ano, a melhor jogadora do ano tem sido a Aryna Sabalenka, agora são três títulos, um Grand Slam, um WTA 1000 e derrotando pela primeira vez em terra batida a Iga Swiatek. É claro que aqui eu acho que ainda é mais relevante a questão das condições, Uhum. até porque tínhamos visto como, apesar de serem indoor, mas em condições mais lentas, como a Iga ganhou relativamente fácil à Sabalenka em Estugarda, mas em termos mentais significa muito, não é? Esta vitória para a Sabalenka em terra batida frente à Iga. Sem dúvida, é uma vitória. Eu acho que aqui para a Sabalenka está pouco preocupada com as condições, porque é mesmo ganhar à Iga. Já lhe tinha ganho duas vezes, mas sempre em piso rápido, e agora ganhar-lhe em terra batida, qualquer terra batida que seja, em termos de confiança é muito importante. E mostra como ela de facto está uma jogadora que não tem rigorosamente nada a ver com o que era o ano passado. É uma jogadora e uma pessoa completamente diferente, muito mais confiante, muito mais segura do seu valor. E eu começo a achar, não vou dizer que é inevitável, mas começo a achar que ela este ano pode mesmo desafiar claramente a Iga pelo posto número um do mundo, porque não acho que vai acontecer em terra batida, porque eu continuo a considerar a Iga favoritíssima aqui a Roma e depois em Roland Garros. Acho que aí, de facto, a tarefa da Sabalenka já é mais exigente para conseguir derrubar a Swiatek. Bem, não é impossível, mas acho mais exigente. Agora, daí para a frente, com a confiança com que a Sabalenka está a jogar, acho que realmente pode haver aqui hum, alguma luta bem acesa que o ténis feminino precisa. E pegando nas palavras com que tu começaste esta intervenção sobre o torneio feminino, foi mais do mesmo, mas tal como a Sabalenka diz, eu acho que para o ténis feminino, por incrível que possa parecer, acho que é bom haver mais do mesmo, porque é bom ter a número um e a número dois uma contra a outra nas grandes decisões, nas finais, a lutarem pelos títulos, porque as pessoas precisam disso, precisam dessas referências e de jogadoras que se afirmem entre as melhores. E ainda para mais a Sabalenka com o seu estilo, eu acho que a Sabalenka até causa mais impacto ao público com o estilo que tem do que propriamente a Iga, que também não dá hipóteses, mas até causa mais impacto por ser muito agressiva, e acho que o ténis feminino só tem a beneficiar. E é bom ver a Sabalenka a jogar este nível. Nota-se que está mais alegre, que se diverte em campo, que não tem nada a ver com os fantasmas que tinha na cabeça no ano passado. E parece de facto quase mentira
no início do ano passado tínhamos visto a Aryna Sabalenka no encontro, aquele encontro com a Rebecca Peterson a servir por baixo, porque não conseguia servir, duplas faltas, duplas faltas, duplas faltas, e agora está como está. Ela também diz que não acredita que isto lhe está a acontecer, mas é bom ver e será uma luta para continuar, também com a Rybakina aqui pelo meio, que em Wimbledon ninguém defende pontos, mas a Rybakina, tal como em Roland Garros, também pode fazer estragos. Acho que o ténis feminino está de facto num momento muito engraçado e muito bom. Sim, a Rybakina tem um bocadinho mais de problemas em terra batida, mas isso pode também ser um mito, porque ela ganhou a Serena Williams em Roland Garros, chegou aos quartos de final em Roland Garros há uns anos, se bem nos lembramos. Portanto, ela consegue jogar em terra batida bem. Agora, sim, tem sido um bocadinho uma desilusão nesta temporada de terra, lesionou-se eh, em Estugarda e depois agora em Madrid também perdeu relativamente cedo, relativamente cedo, perdeu logo no primeiro encontro contra a Ana Kalinskaya, mas que é uma adversária com quem ela tem sempre muitos problemas, ia perdendo com ela em Miami. Mas, mas sem dúvida que essas três estão acima das outras. Acho que a Bárbara Krejcikova também tem sido um bocadinho uma desilusão nesta época de terra Estava batida. mais. É. Sim, de qualquer forma está às portas do top 10 e depois temos tido outras jogadoras que estão lá sempre. Jéssica Pegula continua muito sólida, voltou a fazer um grande torneio, ou um bom torneio, que ela, enfim, fez quarto de final, para ela não é uma coisa É a base. estratosférica, É sempre não a é base. estratosférica, até porque ela defendia a final. É preciso perceber como é que a 11 Jabeur vai aparecer, porque Hum. também jogou dois torneios este ano em terra e fez um título e uma meia final em que se lesionou. Um, a Maria Sakkari está sempre lá, está outra vez top 8 da Racing em terra batida. Talvez já devesse ter ganho Roland Garros, até naquele ano em que a Krejcikova ganhou, ela teve match point na meia final para jogar com a Pavlyuchenkova e tremeu, como tantas vezes treme nos grandes encontros, mas enfim, voltou a jogar uma meia final e voltou a perder uma meia final. Mas de facto o circuito feminino tem uma série de jogadoras que estão sempre lá, depois tem outras que estão a dar alguns sinais de fraqueza, preocupante a Coco Gauff, eu Uhum. acho, começa a ser demasiado. São duas derrotas seguidas terríveis. Contra a Potapova em Stuttgart ganhou 5 jogos e agora ganhou 3 contra a Paula Badosa, sendo que já falámos dela a semana passada, mas vamos ver o que é que ela faz em Roma e em Roland Garros defende final. Lá está, como disse a semana passada, acho que não é grave ela perder pontos e cair no ranking, acho que é grave ela estar cada vez pior em alguns aspectos do seu jogo, mas de facto o ténis feminino está a viver um momento entusiasmante, na minha opinião, bastante mais entusiasmante este ano do que o ano passado por esta altura, Uhum. em que o torneio Roland Garros feminino foi zero competitivo, Eu em que lembro de aí falarmos das odds. A Iga no início do torneio, a hora dela ganhar Roland Garros era um 20 ou um 30, assim, uma coisa do ela género. perde um set contra a Zheng Qinwen, nos oitavos de final 7-6 e depois ganha esse encontro tipo 6-1, 6-2, os dois sets a seguir. Uh, e de facto eu acho que isso não vai acontecer este ano. Acho que por um lado ela não está tão confiante porque não está a ganhar tanto, por outro continua a ser uma grande jogadora e a favorita a Roland Garros, a favorita também agora a Roma, já tem os títulos do Grand Slam que tem, já é a 11ª jogadora com mais semanas a número um, provavelmente vai perder o número do mundo, mas nem sequer é por mérito dela, é claramente por mérito da Sabalenka, que tem sido a melhor jogadora desde o pós-US Open do ano passado, já nas WTA Finals, esquecemos um pouco disso, mas ela foi à final, portanto, e batendo a Iga nas Até meias aí. finais. Portanto, sim, acho que vai ser. Acho que vivemos um período de giro e acho que o Wimbledon também vai ser giro. A Sabalenka nunca jogou assim tão bem como isso em Wimbledon e dá a ideia que ela em relva pode fazer um bocadinho melhor. Penso que o melhor que ela fez foi uma meia final com a Pliskova em 2021. A Rybakina defende o título. A Iga acho que vai entrar em Wimbledon, provavelmente já sem ser número um e com um bocadinho menos de pressão, o que eu acho que vai, o que eu acho que vai ser bom para ela, porque Achas ninguém que não, espera. achas que não chega lá como número 1? Eu acho que não. E nem tem a ver com. Quer dizer, se ela ganhar Roma e Roland Garros, pode chegar, mas mesmo assim depende muito da Sabalenka. São 1800 pontos. A Sabalenka pode, imagina, perder as duas finais, Pois, em acho que Roma e em Roland, e ser número um. Ou seja, se é se verdade. repetirem as finais, e não é assim tão descabido, pode acontecer. Não? Acho que é improvável, mas não é impossível. E até para mim seria bom, acho que seria, pelo menos que
que elas jogassem numa das finais, na de Roland Garros acho que seria espetacular, e pelas minhas contas, se elas jogarem na de Roland Garros, essa final pode decidir o número 1 ou no limite, a Sabalenka pode eventualmente até perdendo sem número 1 na mesma, porque ela tem muito pouco ou nada a defender, quer em Roma, quer em Roland. Eu acho que sim, acho que ela vai perder o número 1, provavelmente até o Wimbledon, e depois em Wimbledon elas vão partir quase do zero. Uh, Sempre que lá está, se ela perde um jogo qualquer em Roma, em Roland Garros, acho que o Pois há número lá um 1 impacto grande. É. vai logo. Sim. São 2.900 pontos a defender e ela tem 1.800, acho eu, de vantagem. Pois. 1.900, coisa assim. Portanto, é preciso ganhar tudo e é preciso que a Sabalenka não esteja à altura, o que também não é descabido, lá está. Mas a Sabalenka deste ano eh, teve para aí uma má derrota o ano todo e mesmo assim foi talvez com a Krejcikova, não, com a Sorana Cîrstea, acho eu. Mesmo Hum, assim foi quartos de final de Miami. Perdeu com sim, a Krejcikova nos quartos de final de Dubai, teve a ganhar 6-0, 3-1, e com a Sorana Cîrstea, que perdeu claramente em 2 sets, mas também a Sorana está a jogar muito bem. Portanto, sim, acho que vai ser giro, acho que o ténis feminino vive um momento bom e vai ser também, nesse aspecto, um Roland Garros entusiasmante. Não sei se sobre o torneio feminino ficaste assim com mais alguma coisa que aches relevante dizer. é muito por aí, até porque tem sido muito à volta destas duas jogadoras que se tem falado. Como tu disseste, algumas desilusões, já falámos bastante da Coco Gauff na semana passada. Uma palavra também para a grande semana que teve a Bia Haddad Maia na variante pares, ao lado da Vitória Azarenka, conquistaram o torneio. E a Bia, que agora é top 10 mundial de pares, é de facto um feito importante para ela e para o ténis brasileiro. Creio que é o sétimo tenista, homem e mulher, a entrar no top 10 do ranking mundial. É de pares, é verdade, mas é importante para a Bia também, para ela ganhar confiança, já que em singulares este ano não tem sido tão espetacular como na época passada. Não, não está mal, mas também não está bom, não é? É isso, não tem sido. Falou-se muito sobre a vontade e o sonho dela de chegar ao top 10 e vai ter de jogar mais do que isto, até porque vai ter um verão bem exigente ali com aquela sequência louca que ela teve em relva. Por outro lado, também sabe que ela nos torneios do Grande Slam tem sempre espaço para melhorar, porque também ainda não conseguiu ter um resultado relevante, mas uma nota para a Bia dessa grande semana e por outro lado a nota negativa para aquela situação das finalistas de pares não terem tido a oportunidade de falar. Já muita gente falou sobre isto, é de facto incompreensível como é que num torneio desta magnitude, em qualquer torneio, mas num torneio desta magnitude, de facto, não haver discursos para as finalistas de um torneio de categoria máxima, de facto não se entende. Sim, concordo com tudo o que disseste. Para a Bia, nota de facto em que para que ela tenha uma grande chance de ser top 10 diria, e está a ficar complicado. É. Ela não penso que só defende segunda ronda em Roland Garros, agora em Roma também não defende muito, portanto tem aqui algumas semanas ainda para com um grande brilharete em Paris e Ela em não está Roma. longe, está a 900 pontos, mas É, com. teria de ser um grande bilharete em Paris e em Roma, e depois, a Wimbledon, ninguém defende pontos. Ela, o ano passado, perdeu na primeira ronda do Wimbledon logo, depois de ter ganho esses 500 pontos seguidos, até mais, porque ela depois ainda jogou Eastman, mas de facto fez 2 títulos seguidos em relva. Portanto, desse ponto de vista, depois vai ser difícil. Aí vai ter pontos a ver, já para não falar depois do Open do Canadá, mas vamos ver o que é que ela poderá fazer nas próximas semanas. Penso que está mais ou menos tudo contado. Já sabem, esta semana, primeira semana do ATP Masters 1000 de Roma, o sorteio está para acontecer aqui nos minutos a seguir a gravarmos o podcast. Nuno Borges em ação, João Sousa, infelizmente já foi eliminado na fase de qualificação pelo Roman Safiullin, e nós estaremos cá ao longo da semana, ao longo das 2 semanas, também para acompanhar o torneio, que a componente masculina vai ser acompanhada na Sport TV, connosco também por lá. Por isso já sabem, podem deixar-nos aqui, como sempre, as vossas sugestões, seguir-nos, dar likes, partilhas, passar aos amigos o podcast e voltamos, como sempre, na próxima semana.